Não. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 18 de abril de 2024, estamos aqui em mais um almoço na Sociedade Médica de Sergipe, na sua sede. Agora, começando aqui no nosso verdadeiro inverno, né, que diz que nós só temos duas estações, verão e inverno, o nosso inverno bastante chuvoso, e com isso termina, né, mexendo com o trânsito da cidade, com a locomoção, né, de todos os motoristas e transeuntes. E então, ainda bem, né, que hoje nós temos a possibilidade e a facilidade das redes sociais. Então, quem não pôde comparecer nesse momento por causa da chuva e do trânsito, né, acompanhar no canal do YouTube, o canal da SOMES no YouTube, né, e que vai ficar lá também gravado. Então vocês poderão aproveitar depois, né, a palestra aqui do nosso visitante. Eu gostaria de lembrar também que hoje nós teremos recebido um convite, né, para a Sociedade Médica de Sergipe para comparecer ao lançamento da Revista dos Advogados, que é uma publicação da REMAC, que também publica a revista da SOMES. Então essa revista dos advogados será lançada hoje à noite, a partir das 18h30, lá no CELI Decor, ali em frente ao Shopping Rio Mar, aqui na cidade de Aracaju. Então estou repassando esse convite do pessoal, do colega da OAB, do presidente da OAB local, da OAB Sergipe, que sempre é parceiros, né? Nós temos vários advogados que estão sempre aqui conosco, participando, e dando o seu conhecimento conosco. Antes de falar sobre o nosso palestrante, eu vou verificar aqui com os colegas se tem alguma informação, né? Eu vou passar para o doutor Henrique Batista, atualmente nosso secretário aqui, e que vai passar para vocês, né, um evento que vai ter na próxima semana. Obrigado, presidente Esmone. Boa tarde a todos. É exatamente isso, senhor presidente. Nós fazemos parte da Comissão de Unidades Médicas do Conselho Federal de Medicina, eu e o Lúcio Prado, nosso colega, presidente da Sobranes, e na última terça-feira, há 2 dias atrás, nós estivemos em Brasília para elaborar uma programação de um simpósio que nós propomos ser realizado na quinta-feira, um simpósio na Academia Nacional de Medicina, em setembro, dia 12 de setembro. E essa proposta foi aprovada pelo presidente William Galo, e a programação, queria passar para os senhores provisoriamente. O tema central é a medicina como arte e o sentido das artes para a medicina, Anselmo. Então, nós temos uma abertura, que é às 15h30, com a presidente Eliette Busquela, presidente da Academia, doutor José Leão Galo, como presidente do Conselho Federal de Medicina, e doutora Helena Carneiro Leão, que é coordenadora da Comissão de Unidades. Ela é sobrinha de Tarsilo Carneiro Leão. Às 15h40, nós temos uma palestra de História da Comissão de Unidades Médicas do CFM, uma experiência feita pelo Roberto Dávila, que foi presidente e o criador dessa comissão. Às 16h nós temos Lucas
evangelista, médico e artista. Lições para os tempos atuais. O Pérez Brandão, que é o nosso também membro emérito aqui da nossa Academia Sergipana de Medicina. Depois existe ocorrerá um chá acadêmico, que é centenário esse chá. E às 18h15 teremos uma outra palestra, que será ministrada por Lúcio Prado Dias. A arte de Jordão de Oliveira e a Academia Nacional de Medicina. Como todos sabem, esse nosso grande pintor sergipano foi autor de várias obras, de vários quadros dos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Logo em seguida, eu vou falar sobre o médico e o acadêmico Parridas Horta e o seu amor à arte, tá bom? Então, no final, nós teremos um encerramento com a fala do professor Aníbal Lopes, também acadêmico da Academia Nacional de Medicina, a arte sacra como fonte de inspiração para a medicina. São temas extremamente valiosos. Setembro, dia 12 de setembro. Estaremos lá, né? Sim, certamente, viu? Então, acho que foi um tento, foi um grande feito que nós conseguimos. É a segunda vez que nós vamos estar na academia, quer dizer, eu digo, o Conselho Federal de Medicina, através da Comissão de Humanidades Médicas, que é a primeiro congresso de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina foi realizado em 2011 e foi lá na Academia Nacional de Medicina. Então, é um feito muito interessante para todos nós, né? Em Brasília, Rio, Academia Nacional de Medicina, Rio de Janeiro. Então, essa. A outra é com muita satisfação, então, que eu, mais uma vez, convido a todos para se dar nova diretoria da Academia Sergipana de Medicina, que será agora no dia 24, né, da próxima semana, às 19 horas, no auditório da Biblioteca Fernando Baia. Tá? Estão todos convidados e eu ficarei muito satisfeito porque fui eleito como o próximo presidente dessa instituição. Obrigado. Bom, isso muito nos orgulha, né? Quem conhece o professor Henrique Batista, nosso da medicina sergipana e nacional, hoje ele é membro da Academia Nacional de Medicina. Então, é uma pessoa conhecida, né, como nome civil nacionalmente, foi secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, e aqui no estado de Sergipe ele já assumiu quase todos os cargos de gestão, então é um exímio gestor. E eu, como garoto mais novo e esperto, né, coloquei ele do meu lado, né, para escutar seus conselhos e sua experiência. Então, é com muita satisfação que nós estaremos presentes no dia 24, na posse da nova diretoria da Academia Sergipana de Medicina, da qual eu tenho a honra de fazer parte. E aqui do nosso lado também o doutor Anselmo também faz parte também da academia. E estaremos, sim, presentes neste evento. Bom, quer dar algum informe? Selma, alguma coisa? Não. Informe não, né? Ok. Então, vamos lá. Nosso colega e palestrante de hoje é o professor Dr. Cleomar Alves dos Santos. O professor Cleomar, ele é graduado em farmácia, habilitação em análises clínicas pela UEPB, na Paraíba, né? Mestre e doutor em ciência da saúde pela nossa UFS e especialista em gestão de risco e emergências e desastres em saúde pública pela Fiocruz. Né? Atualmente ele exerce o cargo de superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública, Fundação de Saúde Parridas Horta, né? Que a nossa Academia de Medicina deve estar dentro, né, do ACEM, né, com todo o seu acervo de história da medicina, né, que é muito importante para todos nós. Então, ele desenvolve atividades laboratoriais de investimentos em saúde pública, pesquisa na área de virologia, com ênfase nas arboviroses, viroses respiratórias e infecções sexualmente transmissíveis. Então, como nós estamos aí nessa época que está na mídia o tempo todo sobre as arboviroses, sobre todo o retorno, né, dessas viroses que é endêmico, endêmico, daqui a pouco é pandêmico, também acho que o show do pandemia ainda mais difícil para comparar com o Covid, nós estamos fritos, para voltar a falar um pouco disso daí. Então, e na semana passada, né, nós
tivemos aqui a presença de outro colega de saúde pública também, né? O professor Dr. Marco Aurélio Oliveira Gomes, também professor da nossa universidade, maior carinho por ele, foi meu contemporâneo no mestrado, e esteve aqui conosco também falando um pouco sobre a situação atual, né, através da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é um tema muito integrante, que aí solicitaram mais detalhes em relação a isso, agora que nós estamos aí com essa chuva, depois esquenta, né, nós vimos há 15 dias a tempestade que teve aqui, o alagamento na cidade, e logo depois aquele calor incrível. Então isso estimula bastante, né, o crescimento até dos outubros e assim por diante. E o Dr. Teomar, como especialista nisso, vai nos esclarecer um pouquinho sobre isso. E só lembrando que há 15 dias atrás, devido justamente a essa tempestade, nós não tivemos, né, aqui a palestra do professor Dr. Alberto César Prado em relação à campanha nacional de conscientização da doença de Parkinson. Infelizmente foi suspensa, mas nós conseguimos uma vaga para dia 8. Então, dia 8, dia 24, né? 25. Dia 25. O doutor Alberto César estará aqui para falar sobre a conscientização da doença de Parkinson, que é no mês de abril. Então, dentro do mês de abril, que é o mês de conscientização dessa doença, que é uma doença crônica, que afeta milhões de pessoas de todo o mundo. E ele estava no Congresso Americano de Neurologia, deve estar chegando agora esse final de semana, e com certeza também uma plateia muito boa na próxima vez. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor e antecipadamente encarregado sempre todo o seu carinho e atenção aqui com a Sociedade Médica do Sergipe. Agradeço demais o convite, é uma honra para mim estar aqui participando dessa mesa na Sociedade Médica de Sergipe, em nome do LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras Horta, né? Agradeço ao professor Smone, ao doutor Henrique Batista, a doutor Cébula, que já foi nosso diretor, doutor Anselmo, são todos aqui na mesa. É uma honra, em nome de todos os colegas que fazem o LACEN e da diretoria da Fundação de Saúde Parreiras Horta. Eu queria saber se eu posso levantar para... Não. Grande. Enquanto isso, o LACEN, né, que é uma unidade que faz parte da Fundação de Saúde Parreiras Horta, que também compõe o Hemocentro e o Serviço de Verificação de Óbitos. O LACEN tem um importante papel hoje na sociedade, que é principalmente para questões de saúde pública. Todos os exames de notificação compulsória, todos os exames que diz respeito a demandas de saúde pública têm que obrigatoriamente passar pelo laboratório central, por portaria ministerial. Cada estado tem o seu LACEN e nós aqui estamos representados aqui na Rua Campo do Brito, né? Os nossos equipamentos, os nossos profissionais não deixam a desejar em nenhum estado do país. A gente tem muito orgulho disso, né? E todos nós recebemos treinamentos, capacitações para acompanhar a evolução dessa área médica, né? Na área laboratorial, da área de diagnóstico. Então, o Instituto Parreiras Horta, hoje denominado LACEN, foi inaugurado lá em 1924, no governo de Maurício Graco Cardoso. O Instituto teve como primeiro dirigente o professor Dr. Paulo Parreiras Horta, essa figura, que está aqui muito importante para a gente, que permaneceu à frente até dezembro de 1924. Na época de sua fundação, o Instituto tinha como principais atribuições preparo e distribuição de vacinas,
de varíola e de raiva, e realizava o tratamento de pessoas por mordidas de animais suspeitos de raiva e exames bacteriológicos, né? Hoje nós não produzimos mais vacinas, né? Hoje no país, de modo público, é mais o Instituto Butantan e a Fiocruz, mas hoje ainda contribuímos dentro do LACEN para essa produção da vacina. Isso a gente tem orgulho também. Nossa missão é prestar serviços na área de saúde, como da Fundação de Hematologia, Diagnóstico Laboratorial, Vigilância e Saúde de Necroscopia, no caso do SVO, e queremos ser referência por essa excelência na prestação dos serviços com a inovação e pesquisa, atendendo às expectativas dos nossos clientes. Quem são nossos clientes? As vigilâncias dos municípios, os hospitais, o poder público e a sociedade. Todos são beneficiados pelos nossos resultados. Hoje, o LACEN está dividido em 7 gerências, não necessariamente 7 laboratórios, que alguns dessas gerências têm mais de um laboratório. A de recepção de amostras e coleta de amostras é muito importante a gente ter um setor de recepção bem formado, porque a gente recebe amostra, imagine, de todas as unidades básicas de saúde do estado, de todos os municípios, das UPAs, dos hospitais. Então a gente tem que receber na conformidade essas amostras, porque 70% dos erros acontecem no pré-analítico. Então aqui a gente tem que dar uma atenção muito importante, né? O setor de zoonoses, entomologia e parasitologia, né? A gente trata desse setor, por exemplo, malária, raiva, as larvas dos Aedes aegypti, é nesse setor que são analisadas. Então, a gente faz esse papel nesse setor, treinamento para os municípios, para a esquistossomose. Nosso estado é endêmico para a esquistossomose. Dos 75, 56 são endêmicos para a esquistossomose. Então, temos que dar uma atenção especial para a esquistossomose em Sergipe, a gerência de microbiologia, onde a gente tem uma propulsão de fazer as meningites. Nós somos referência no estado, e para outros estados nós somos referência em fungos, em diagnóstico de fungos. É muito interessante, algumas pessoas alguns médicos só dizem, só quero o exame de fungo do LACEN, de tão referência que nós somos. A parte da tuberculose e hanseníase fica nesse setor também. A Rede Lab é o setor, a gerência que coordena toda a rede de laboratórios que existe no país. Se algum laboratório coleta ou faz no estado exames de saúde pública, tem que passar pelo crivo da Rede Lab e tem que mandar amostras para a gente para fazer o controle de qualidade. A GDIP, a gente faz análises de produtos e ambiente. Água para consumo humano, nós fazemos análise. A água que a gente bebe, água mineral, nós fazemos análise aqui dentro do estado. As águas dos carros-pipas que são distribuídos, quando acontece seca, desastres, nós analisamos. Alimentos consumidos nas merendas escolares, nós fazemos análise. Hoje nós temos automação em microbiologia de alimentos. Isso é formidável para a gente que trabalha com laboratório. A gerência de produção de insumos estratégicos, que aqui nós temos uma mini fábrica dentro do LACEN. A gente produz os nossos próprios meios de cultura. Isso diminui muito os custos e aumenta a nossa qualidade, porque a gente garante do produto do início ao final com todo o controle de qualidade, sem precisar de transporte e tudo mais. E a GBio é a gerência de imunologia e biologia molecular. É o setor que mais recebe amostra de longe, é onde a gente vai abordar aqui a maioria dos vírus que são circulantes no nosso estado. A gente faz sorologia, imunologia e biologia molecular. E hoje, biologia molecular tem aumentado muito o diagnóstico. Praticamente tudo tem se transformado em biologia molecular, né? Porque biologia molecular a gente consegue analisar o vírus ali na hora no paciente. Então, a gente consegue fazer o link direto com a doença. Então, isso é muito importante. Aqui são algumas imagens dos nossos laboratórios, né, de treinamento, de atividade de campo, de equipamentos, que como eu falei para vocês, são equipamentos muito robustos, né, equipamento de sorologia ali, por exemplo, a gente faz mais de 500 análises por hora nesse equipamento. Então, isso nos deixa a gente muito confortável perante
a situações de emergência, de surtos. E aí vamos para os vírus circulantes em Sergipe de interesse em saúde pública. Para além. Vou começar, eu acho que pulou, tenha outros antes. Mas eu vou começar com as exantemáticas. As exantemáticas são doenças relacionadas a exantemas que aparecem no nosso corpo, né? Que são aqueles vermelhos que aparecem no nosso corpo, bolhas, necessariamente. E aí, quando a gente pensa em exantemáticas, a gente pensa num todo. A gente pensa em dengue, a gente pensa em chikungunya, pensa em zika, pensa em sarampo, pensa em rubéola, até no próprio parvovírus B19 e a leptospirose, a gente pensa em exantemáticas. Todos estão no mesmo grupo. No entanto, o último caso que a gente teve de sarampo aqui no nosso estado foi lá em 2019. Tanto que o Brasil está passando por um processo de eliminação e certificação pela OMS de circulação de sarampo que a gente perdeu quando voltou em 2018. Né, os casos no Pará, e aí aumentaram os casos. Inclusive, nós tivemos aqui em Sergipe. Para vocês terem ideia, nós tivemos em 2023 115 amostras recebidas para analisar sarampo, e dessas 12 foram reagentes. Mas, Cleomar, você não me disse que desde 2019 nós não temos circulação de sarampo? Isso aqui é importante porque são pacientes suspeitos, mas aqueles pacientes de reação vacinal, crianças que vacinam, têm reação vacinal com exantema, coletam a amostra, o IgM dá reagente, mas quando a gente vai para a biologia molecular, dá tudo não reagente. Então, é importante essa investigação em tempo real. Num caso de sarampo reagente, tem que se fazer um bloqueio vacinal de todo mundo que está ao redor e que teve contato. No último surto de sarampo que Sergipe teve casos positivos, para vocês terem ideia, um paciente com um diagnóstico de sarampo chegou de fora, então ele chegou de São Paulo, ele estava com sarampo, veio para cá, todo mundo do voo teve que ser imunizado, tem que receber a vacina. Ele foi no shopping, todos os lugares que ele andou no shopping, todas as pessoas tinham que receber a vacina, todo mundo da rua dele. Então, é uma ação e tem que ser dentro das primeiras 24 horas. Então, é uma ação que tem que ser sempre imediata, tá? A rubéola, nós não temos casos circulantes, desculpa, que é rubéola reagente, é tudo falso positivo. Isso aqui também é importante analisar. Nós não temos casos de rubéola, tanto que a rubéola foi retirada do pré-natal. Não se faz mais rubéola no pré-natal, justamente por conta dos falsos positivos, por conta dos hormônios gestacionais, dá muito falso positivo. E esses 4 aqui positivos foram justamente alguns que passaram e a gente não sabia que a paciente estava gestante. E aí terminaram dando reagente. IgM positivo. E aí as encefalites virais. Isso aqui é um ganho gigantesco para a gente e para a sociedade médica que está com um paciente lá na UTI, um paciente grave, com suspeita de meningite viral, em que nós temos esse painel aqui de biologia molecular, na única amostra do paciente, essa amostra aqui é uma amostra de líquido, tá? A gente faz todo esse painel aqui, dos herpes vírus, 1, 2, 6, 7 zoster, parvovírus, cachumba, parecovírus, Epstein-Barr, enterovírus, adenovírus e citomegalovírus. A gente faz tudo isso na única amostra do paciente. Então, em 2023, por exemplo, nós encontramos 3 pacientes com herpes 7, 1 paciente com herpes 1, 2 com cachumba, meningite, causando meningite, não é a cachumba causando o edema. Pacientes com citomegalovírus. O citomegalovírus também é muito útil em casos de transplantes, né? Pacientes que estão em acompanhamento no pós-transplante, a gente tem que fazer um citomegalovírus quantitativo também. Então, isso aqui. Em oncologia também a gente é solicitado para fazer isso.
Nesses casos em que a gente precisa fazer essas análises e liberar os resultados, muitas vezes direcionam o tratamento, né? O médico que está lá na assistência, ele vai direcionar o tratamento para o tipo de vírus que deu positivo, ao invés de fazer um tratamento mais amplo. E o monkeypox? O monkeypox surgiu há pouco tempo, né? É a varíola, conhecida como a varíola dos macacos, chegou aqui, mas não tem nada a ver com macaco, porque foi identificado lá no início, os primeiros casos em macacos, mas a transmissão em humanos não se faz. E aí a gente teve que instruir de imediato, nessa insurgência, onde muitos casos foram aparecendo a todo tempo, como fazer a coleta, como transportar, como evitar o contágio do manipulador ali na hora, para não se contaminar, porque são pústulas. E essas pústulas iam precisar ser a gente tirar a secreção, retirar a casca da ferida para fazer o diagnóstico. Então tem que fazer toda uma orientação para até por questões de segurança tanto do paciente quanto do manipulador. E aqui são exemplos de feridas, né, de pústulas que a gente orientou. Tá faltando alguns slides aqui. Tem como você ajudar? Rapaz, tá faltando a parte da COVID, dos vírus respiratórios, dos arbovírus. Porque a COVID-19, o que é que vem acontecendo em relação à COVID e os vírus respiratórios? A gente vem analisando, a gente faz essa análise mês a mês, porque de acordo com os nossos resultados aqui, vamos ver que está faltando alguns aqui. Enquanto ela vai, eu vou falando. A gente faz sempre análise mês a mês de todas as análises que a gente faz, porque a gente faz uma questão chamada de vigilância laboratorial. E o que é que a gente tem observado recentemente? O aumento do número de amostras para infecções respiratórias. Mas como se o Covid não aumentou recentemente? Aí o que é que a gente observou? O aumento de casos de influenza e de outros vírus respiratórios. A gente faz um painel com mais 9 outros vírus respiratórios. A gente sempre diz, Covid e influenza e outros vírus respiratórios. Quem são esses outros vírus respiratórios? Vírus sensicial respiratório que interna muita criança, menores de 5 anos. Rinovírus, que causa essa gripe boba que está todo mundo corizando o tempo todo, né? Rinovírus foi um dos outros vírus respiratórios que mais aumentou. Eu tenho quase 200 casos de rinovírus no último mês. É muito quando a gente relaciona. E é principalmente a amostra de hospitais, de pacientes que procuram uma unidade de saúde, né? E enquanto o Covid realmente deu uma baixa, graças à vacina, né? Graças à imunização. E o que é que a gente observou também esse ano? A entrada de um vírus da influenza que não estava circulando ano passado, porque o vírus da influenza, ela tem essa característica de ter uma sazonalidade. Em um ano, a gente sabe o período do ano que aumenta o número de casos de influenza, que no Nordeste é principalmente começando em abril e se estende até julho, que é justamente o quê? O nosso período de chuvas, nosso período que a temperatura cai um pouco e favorece a transmissão dos vírus respiratórios. E aí, ano passado, só circulou o H1N1 pandêmico. Esse ano, além do H1N1, circula o H3N2, que não estava circulando ano passado. Então, mediante essas informações, o que é que as políticas públicas fazem? Né? A gente passa essas informações para a Secretaria de Saúde, para o Ministério da Saúde. Então, o que é que eles fazem? Eles adiantam a vacina para que, sabendo que está circulando no estado vírus que não estava circulando antes, todos consigam tomar a vacina e se imunizar o quanto antes.
Então, isso é importante também, né? A gente tem muito orgulho de ajudar nessas políticas públicas. Eu lembro que na época do Covid, né, nós aumentamos o número de funcionários no LACEN, em 100 funcionários a mais, compramos muito equipamento. A gente sabe que todo bônus, às vezes, vem com um ônus também, todo ônus vem com um bônus, e uma parte que nós, entre aspas, ganhamos com a pandemia foi a incrementação do nosso parque tecnológico. Os LACENs foram vistos, né, pelo Ministério da Saúde, nós recebemos recursos, nós automatizamos toda a parte de extração de material genético para fazer diagnóstico. Nós compramos mais equipamentos para fazer o PCR, que é o exame da biologia molecular. Então, isso é muito importante para o tempo oportuno das amostras, dos resultados. Que a gente sabe que o que a gente faz dentro do laboratório, do LACEN, ele é vigilância laboratorial, mas a gente sabe também que os resultados são utilizados na assistência, são utilizados para fazer com que orientem o tratamento, né? O caso, por exemplo, de que fazer que isole um paciente dentro de uma unidade de saúde. A gente sabe, por exemplo, hoje, com o aumento do número de casos de influenza, a gente dizer que um paciente da influenza hoje é lotar um isolamento de um hospital, ou transformar uma sala em isolamento que não era antes, colocar todo mundo lá dentro que era influenza. A gente sabe que um hospital é um lugar que você transmite doenças facilmente, principalmente doenças que são de transmissão respiratória, como sarampo, como a influenza, como o Covid. Então, orientar todo mundo a usar máscara no ambiente de espera. A gente sabe que, a partir disso, a gente consegue alterar fluxos dentro de unidades assistenciais. E a gente tem essa consciência, e por isso que a gente sempre preza em liberar um resultado o quanto antes e com maior rapidez. E em relação aos arbovírus, aí é uma história de amor e ódio, né, com os arbovírus. Porque a gente sabe que os arbovírus aqui no nosso estado, ele circula o ano inteiro. Só que ano passado nós tivemos uma surpresa muito desagradável, que foram 8 óbitos por chikungunya. Quando chikungunya, a gente sabia que só causava muita dor, afastava os pacientes, né, do trabalho. Tinha paciente com um histórico de meses com muita dor, tomando até tramal, tomando analgésicos de nível central. Mas até então a gente não tinha tanto histórico de chikungunya causando óbito. E a gente encontrou ano passado, da mesma forma que nós encontramos, outros estados e outros países encontraram esse achado, tanto que foi motivo de uma publicação nossa em uma revista bem importante. Nós temos esse viés de pesquisa no LACEN, nós publicamos, já publicamos na Nature, já publicamos na Cell, já publicamos em várias revistas importantes no país. Não tá vendo mesmo os outros slides, né? Será que é o tipo de visualizador que eu fiz no PowerPoint? É, não tá aparecendo. Mas eu vou deixar disponível, vou mandar essa apresentação para vocês em formato de PDF. Mas eu estou falando tudo exatamente que tem nos slides. Tá? Pode deixar aqui nessa. Tá? Continuando em relação às arboviroses, tem esse pormenor. E aí o que é que a gente fez? A gente ampliou a investigação. Todo paciente que chegava suspeito de dengue, por exemplo, o que é que a gente fez? Deu negativo para dengue, a gente fazia chikungunya, aí ia dando negativo, a gente ia ampliando. Então, a ordem ficou dengue, chikungunya, zika, sarampo, rubéola, leptospirose e parvovírus.
Se o paciente com exantemática não está com nenhum desse, é outra causa, pode ser uma causa alérgica, e aí vai ficar a critério médico, critério clínico, a avaliação. Isso foi muito útil porque fechou muito diagnóstico que a gente não tinha antes, né? E aí e a parceria com o SVO foi ampliada também nos últimos 2 anos. Não se fazia coleta de amostras em óbitos que chegavam no SVO. E aí eu, junto com a superintendente do SVO, conversamos com os médicos e aí eles passaram a fazer punção cardíaca para tentar coletar algum sangue de óbitos que tenham pouco tempo, né? Fazer coleta de naso e orofaringe para tentar ver se foi alguma infecção respiratória, coleta anal para ver se foi alguma questão relacionada a vírus transmitido como enterovírus. E a gente descobriu isso que a gente vocês estão vendo. Descobriu casos de óbitos por chikungunya, pacientes idosos que chegavam, estavam sentindo dor, não sabiam o que era, tinham uma doença pré-existente e foi a óbito, né? E aí, durante a investigação, excluiu que é doença pré-existente. Não foi a causa do óbito, e sim a chikungunya. Isso foi muito importante dentro do estado. E aí, aliou com um resultado de uma pesquisa em que diz que a chikungunya foi inserida em doenças que causam febres hemorrágicas. Eles atacam o fígado e começam a causar febres hemorrágicas no paciente, e isso foi muito útil, né, para as pessoas, até para aumentar a prevenção. Porque a gente sabe que dengue mata, claro que não é independente do subtipo de vírus. Existem 4 sorotipos de dengue circulando aqui no nosso estado. Só existem 2 sorotipos de dengue circulando, que é o 1 e o 2. O 3 e o 4 não circulam no nosso estado. Já tinha consciência de que o 3 e o 4 não circulavam nos outros estados. Hoje já circula. 3 e 4 já circula em Rio de Janeiro, os estados do Sul, Centro-Oeste, que é justamente o quê? Onde está com aumento de número de casos de dengue, causando esse alvoroço na mídia. E aí uma coisa que eu digo aqui para a sociedade médica é que nosso estado está muito tranquilo em relação à dengue. Porém, nós estamos em estado de alerta. Porque a gente sabe que os nossos casos começam a aumentar agora, em abril, e tendo pico em julho. Então, temos que ficar em alerta. Mas, como a imprensa está vendo que está com muitos casos e muitos óbitos no Sul e Sudeste, eles ficam toda hora nos bombardeando, querendo que aqui esteja igual lá. Só que não é verdade, né? A gente tem analisado isso dia a dia, os números de casos. Vou adiantar até para vocês que a gente, na região ali de Lagarto, Simão Dias, detectou um leve aumento de número de casos de dengue, né? Já sinalizou para os municípios para aumentar as orientações para as pessoas, porque a gente sabe que dengue se previne dentro da própria, começa a prevenção dentro de casa, né? As larvas se reproduzindo dentro das próprias casas. Poder público fazendo sua parte, mas as pessoas têm que fazer a parte delas também, tá? E outras análises que a gente faz, Zika não está circulando, a gente não encontrou vírus circulando, mas encontrou sorologias positivas. O vírus da Zika é muito ruim de se isolar dentro do laboratório. Desde a epidemia da microcefalia, nós tínhamos essa dificuldade. E agora não está diferente. Porém, não está circulando em grande montante, como a gente viu lá na época da microcefalia. Eu lembro que na microcefalia, as mães chegavam com os bebês, né, com o cérebro, a caixa encefálica diminuída, e já grávidas de outro, né? Então, tudo tem uma questão social envolvida também, que é importante nesse pré-natal. Além desses vírus que eu falei para vocês, a gente tem também os vírus que são de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, nós fazemos o diagnóstico e o acompanhamento, por exemplo, de pacientes vivendo com HIV. Pacientes vivendo com HIV, eles têm que fazer carga viral a cada 3 meses. E nós fazemos esse acompanhamento lá no LACEN.
das duas hepatites, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Só que das hepatites, a gente só precisa fazer uma vez no paciente. Aí as hepatites eu posso fazer a hepatite C, eu posso, por exemplo, fazer a genotipagem também para saber qual o genótipo do vírus que está naquele paciente, porque tem genótipos que são mais virulentos, que são mais agressivos, que podem evoluir até o câncer, né? A gente sabe disso, e a gente faz isso lá no LACEN também. Uma coisa interessante é que o Brasil é o único país que está desde a orientação, o tratamento, o diagnóstico, tudo ao paciente. A gente sabe que pessoas morrem por aí afora, em outros países, com HIV, com AIDS, porque não tem acesso a diagnóstico, não tem acesso a tratamento. Pessoas africanos morrem muito, até pessoas dos próprios Estados Unidos que não têm dinheiro de pagar o tratamento, que é muito caro. Então, o país, o Brasil, ele é modelo para outros países na OMS. Outros países vêm para cá aprender com a gente a fazer como tratar o HIV. E nós temos muito orgulho de estar dentro desse fluxo, de fazer o diagnóstico através da sorologia e o confirmatório. A gente faz através de uma eletroquimioluminescência e o confirmatório com um blotting. E o acompanhamento do paciente com HIV, a gente faz com a carga viral do HIV, que é através de PCR em tempo real, e a análise dos leucócitos, né, dos linfócitos T, CD4, CD8, que é para saber a imunidade do paciente. A gente faz também essa análise. E a genotipagem, para saber qual é o genótipo, no caso das hepatites, e a genotipagem para HIV é como se fosse um teste de sensibilidade, de que dá resistência ou sensibilidade a drogas retrovirais, né, antirretrovirais. Então, a gente tem muita importância em relação a isso. Em relação ainda à influenza, nós participamos de um programa global em que nós temos unidades sentinelas aqui no nosso estado. Temos duas unidades sentinela, que é o USE e o Hospital Zona Sul. Eles têm por obrigação coletar 20 amostras por semana e mandar para o LACEN, de pacientes com síndromes respiratórias. E dessas 20 amostras, nós fazemos o PCR aqui. Das positivas para influenza, nós enviamos para Fiocruz, Rio de Janeiro, que é a referência nacional para a influenza. E lá eles fazem o sequenciamento genético. E desse sequenciamento genético, a gente orienta a próxima vacina. Então, nossas amostras aqui, assim como a de todos os estados, são responsáveis por orientar as vacinas que vão vir na constituição da próxima vacina do próximo período pandêmico, no próximo período sazonal. Isso é muito importante. Por quê? O que circula lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, Canadá, em um período, é o que vai circular aqui. O que circula aqui vai circular lá, e a gente fica sempre trocando isso. Então, às vezes a gente não pensa, acha que é só um diagnóstico, mas não é. É algo muito mais global, algo muito mais amplo e que a gente tem essa condição de dar à sociedade esse retorno, né? Esse retorno, essa análise e fazer com que a gente tenha essa sazonalidade acontecendo e a gente dando esse retorno importante. Então, no mais, eu queria agradecer a Somese, né, pelo convite, o convite do Dr. Henrique, agradecer a Somese como um todo, em nome do Dr. Ismone, e ao governo de Sergipe por proporcionar que a gente continue funcionando como a gente funciona, com questões financeiras, administrativas, né, e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, onde todos nós estamos inseridos. Aqui é uma parte da equipe gerencial, lá do LACEN. Aqui é um treinamento de qualidade que nós tivemos semana passada. A gente sabe que qualidade é muito importante, e principalmente dentro de um laboratório. O que a gente quer muito é ser reconhecido como nós já somos, como um laboratório de qualidade dentro do Estado. O Estado de Sergipe, eu tenho certeza que tem que ter muito orgulho do nosso laboratório, que é isso que a gente faz todos os dias, primando por essa qualidade, por um resultado fidedigno ao paciente, né? Muito obrigado, doutores.
Muito obrigado, professor, pela brilhante exposição, dados, né, muito importantes. Um carinho muito grande eu tenho pelo LACEN, porque lá tem muitos ex-alunos meus lá. A Patrícia ainda está na SVO, não? Tá, né? Das primeiras biomédicas, nós somos muito amigos, então tenho muitos colegas lá, tanto no LACEN, como também lá no Hemose também, né? Então, onde tem biomédico, farmacêutico, né? Graças a Deus, eu como lecionei muito tempo nesses cursos, e saí formando durante 25 anos, era o único profissional que fazia coleta de líquor ambulatorial. Né, eu fazia no laboratório da UNIT, lá desde 96, né, então, era uma dificuldade muito grande, não existia coleta, para coletar um líquido naquela época, você tinha que internar o paciente do hospital, porque muitas vezes o convênio, né, não aceitava fazer o líquido ir embora, então você tinha que internar o paciente um dia para poder fazer a coleta do líquido. Falei, gente, isso não existe. Eu fazia isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando eu fiz residência no Rio e São Paulo. Isso faz na hora lá, o paciente fica em repouso meia hora, uma hora e vai embora para casa, não tem que internar o paciente, né? Então, durante muito tempo, tanto até lá no João Alves, durante muito tempo, era eu que fazia, quando o pessoal não conseguia fazer a coleta do líquido, ou não queria fazer, deixa que as mães já no plantão aqui, ele faz. Aí era eu que colhia criança, adulto e tudo. Então, assim, né, lembrando disso, às vezes, tinha vezes que eu chegava lá na pediatria e me chamava, quando eu chegava lá, tinha uma maca desse tamanho aqui, assim, né, uma maca de adulto, com 5, 6 crianças assim, ó, deitadinhas, todas com suspeita de meningite, né, então era uma loucura, né, e outra patologia também muito grave, né, são as encefalites virais, né, a encefalite por herpes é gravíssimo, né, é muito difícil um paciente com encefalite herpes sair do hospital, como a gente fala, né, e sequelas muitas vezes gravíssimas, né, como também tem aquelas meningites virais que não tinha nada que fazer, era só sintomático, o pessoal entrava em desespero, como que mandou a meningite embora, né, mas era viral e era só antitérmica, analgésica e pronto, né? Então, brilhante os dados que tem aqui, cada dia melhores, e temos uma honra muito grande de podermos estarmos mais próximos, né, a partir de breve, aí, assim que a gente conseguir resolver o problema lá da reforma do prédio central, onde foi doado para se instalar a Academia Sergipana de Medicina. Então, vamos estar mais perto ainda dessa turma. E eu gostaria de saber se alguns colegas aqui têm alguma pergunta, algum comentário a fazer. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Cleomar, né, pela explanação, pela brilhante explanação que ele fez aqui, né, e que isso divulga a importância do LACEN. Muita gente da sociedade não sabe a importância do Laboratório Central de Saúde. E ele traz essa explanação aqui para a gente entender. Inclusive, até muitos dos colegas médicos não sabem a importância que tem o Laboratório Central de Saúde. E outra coisa, que além dele ser uma pessoa tecnicamente muito bem preparada, ele é uma pessoa extremamente solícita. Todos os pacientes que eu encaminhei para fazer exame no LACEN, e não é porque eu fui diretor dele lá, é porque ele é uma pessoa realmente prestativa. Sempre que eu procurei o Cleomar, ele se prestou a procurar o exame, localizar, agilizar e antecipar o resultado verbalmente para mim, antes de me mandar por escrito. Então, ele é uma pessoa, além de preparado, extremamente solícito. Vocês precisarem de alguma coisa no LACEN, pode procurar o Cleomar, que vocês não vão se decepcionar com o atendimento dele. Ele é uma pessoa, ele é um cidadão do bem, além de muito tecnicamente preparado. Então, eu lamento que hoje, certo, a chuva espantou os colegas, a frequência sempre é maior, Cleomar. Mas o pessoal está vendo aí, através do YouTube, certo, a importância da palestra que você trouxe aqui. Inclusive, eu quero propor aqui que, passado o inverno, que a gente sabe que no inverno essas viroses se ampliam muito, você volte aqui com essa palestra, com o número maior de colegas, viu? Muito obrigado, um abraço para você e parabéns, Cleomar.
Muito bem, boa tarde mais uma vez. Eu acompanho as palavras que o vice-presidente Sérgio Nunes falou agora a respeito da sua apresentação, Cleomar Santos, superintendente do LACEN. Foi uma explanação brilhante, com bastante conhecimento, e trazendo uma importância social muito grande para todos nós. Então, não só da sociedade médica, para os médicos, mas para toda a sociedade. Dessa instituição, o LACEN, Parreiras Horta, que vai completar 100 anos agora em maio, no dia 3 de maio de 1924, como você muito bem colocou ali, nós vamos completar 100 anos dessa instituição. E algo que eu queria dizer, que o LACEN, que foi criado em 2019, mais ou menos isso, porque em 2019 começou o Sistema Nacional de Laboratórios Centrais. E no governo, na gestão de Júlio Seabra, nosso colega, é que foi instituído o LACEN, aqui em Sergipe. Você fez parte, Sérvulo, posteriormente com Roberto Gurgel, né? Como você muito bem falou. Então, essa instituição de grande importância, sempre quando foi criada, o Parreiras Horta, que eu tive a oportunidade de aprofundar na biografia, ele já veio aqui com a incumbência de Graco Cardoso, que você colocou aí, o nosso grande governador, o administrador que eu considero o melhor do nosso estado, com respeito a todos os outros, mas porque, na verdade, ele foi um governador que trouxe a modernidade para o estado de Sergipe. Foi ele que implantou a medicina científica como o Parreiras Hortas. Então, é um homem que tem uma importância muito grande, que vai completar agora em agosto, 150 anos do nascimento dele. Então, isso mesmo, acho que é isso, né? Bom, de qualquer maneira, eu quero me congratular também pela sua apresentação e dizer algo que também me chamou de atenção. É que quando o Parreiras Hortas veio aqui em Sergipe para criar o Instituto Parreiras Hortas, ele veio criar uma casa de saber, uma casa de ciência. E durante muito tempo, pelas dificuldades que essa instituição passou, em restrições financeiras, dificuldades administrativas, ela deixou de aprofundar as pesquisas. E foi o LACEN recentemente, com o seu trabalho, você mostrou aí o seu trabalho, que tem recuperado esse lado da pesquisa científica. E a nossa casa da pesquisa científica, uma das nossas, né? As nossas instituições acadêmicas que pesquisam bastante. Mas essa ideia desse laboratório que presta serviço à comunidade, através de exames de laboratórios e de pesquisas de doenças, auxiliando os médicos, é o LACEN, é o Instituto, é a Fundação de Saúde de Parreiras Hortas. Então, é com muita satisfação que a gente... Eu queria lhe passar uma pergunta para você. Então, gostaria... Você falou sobre a AIDS e citou o nosso prestígio que a gente tem, né, no caso da AIDS. E aí é preciso a gente chamar a atenção do nosso colega Almir Santana, né? Este devotado médico que se interessa por essa... A AIDS em Sergipe tem como grande patrono, que a gente pode dizer, é o Almir Santana. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do LACEN com relação à AIDS aqui em Sergipe. Primeiramente, agradeço demais as palavras do Dr. Sérvulo, do Dr. Henrique. Muito obrigado. O LACEN realmente está à disposição da sociedade e de todos que precisarem, todos os médicos, todos os profissionais de saúde, para a gente passar todas as orientações necessárias e fazer o nosso melhor para o bem da comunidade como um todo. Porque a gente sabe que se a saúde pública anda bem, o resto vai bem. A gente teve um exemplo grandiosíssimo da pandemia, né? Onde a gente tinha medo até de sair de casa no início. Algumas pessoas desenvolveram até doenças psiquiátricas relacionadas à questão da pandemia. Então, é importante a questão da saúde pública como um todo está andando bem no nosso estado. E, doutor Henrique, o senhor falou uma coisa muito importante. Doutor Almir é realmente um profissional abnegado em relação às infecções sexualmente transmissíveis e principalmente ao HIV. A gente está
em uma unidade, numa ação social, por exemplo, eu junto com ele, eu vejo ele lá, ele está ensinando as pessoas a colocar camisinha, ensinando a fazer um uso de um anticoncepcional, sabe? É uma coisa muito incrível mesmo da parte dele. Mas ele não faz só isso, ele faz algo muito grande, que é a orientação aos profissionais de saúde, implantação dos testes rápidos naquelas unidades básicas pequenas, que o teste rápido é o resultado ali na hora, né? Então, ele faz isso. Em relação a o número de pacientes com HIV no estado tem aumentado muito. Eu lembro que quando eu entrei no LACEN, lá no concurso de 2010, onde o Dr. Sébulo era diretor lá, eu era do laboratório de biologia molecular, a gente só fazia 200 testes por mês de carga viral. Hoje se faz 700 por mês de carga viral. Isso são de pacientes em acompanhamento, ou seja, já com o HIV instalado, já diagnosticado. Então, é um salto gigantesco em 10 anos isso acontecer, né? Onde a gente nota que o público mudou. Antigamente, eram muitos profissionais do sexo, né? Homens gays que tinham a doença. Hoje são mulheres, muitas vezes casadas, que têm HIV. Então, todos estão sujeitos, né, a pegar o HIV, desde que, claro, faça sexo sem camisinha, né, ou fique sujeito a todas as outras condições que a gente já sabe como se transmite o HIV. Mas o sexo sem camisinha é a principal maneira de que se transmite hoje em dia, que a gente sabe que está muito difundido entre jovens. A gente não tem jeito que a gente que é da área de saúde, às vezes a gente aprende a ficar frio em algumas situações, né? Mas quando a gente se depara com um monte de menino de 15, 17 anos com HIV, não tem jeito a gente ficar, poxa, esses meninos não podiam mais, né? Não podiam usar o preservativo, tudo. E a gente se solidariza com essas situações, mas a gente está ali totalmente à disposição para fazer desde o diagnóstico até o acompanhamento desses pacientes. Os médicos hoje em dia têm acesso ao laudo. Olha que importante. Antigamente a gente tinha que imprimir tudo que era laudo, mandar para o município, assinar tudo e mandar para o município. Você se perdia ali dentro do município procurando um laudo. Hoje é tudo online. Nosso sistema, que é o sistema GAL, do mesmo jeito que na hora que eu libero o resultado no LACEN, o município e o hospital já tem um resultado lá. Do mesmo jeito, o Ministério da Saúde também já tem. Então, isso é muito importante, essa aproximação das entidades, aproximação com a sociedade através da tecnologia. Eu acho muito importante isso. E sim, a gente preza muito também pelas pesquisas, doutor Henrique, no LACEN. No último ano, nós publicamos mais de 10 artigos no LACEN, né? Todos nós com essa vontade, né, de mostrar. Nós temos um banco de dados riquíssimo ali, onde a gente pode orientar políticas, orientar as sociedades de pesquisa e sociedades médicas só com os dados que a gente tem. Então, isso tem sido uma grandiosidade dentro do nosso serviço. Bem, então, falando disso, né, no Parreiras Hortas e na memória, né, dele aqui, que o doutor Henrique estava falando bastante, e já que nós, né, graças ao governo do Estado, também agradecendo aqui o nosso Walter Pinheiro, nosso secretário de Saúde, né, por estar liberando aqui o Teomar para estar aqui conosco. E eu queria passar a mão dele, primeiro pedir que você agradeça a volta pela presença de todos vocês aqui, sempre, né, tem um de vocês aqui, eu sempre digo, precisa pedir o secretário para vocês virem aqui, eles brincam, não precisa não, né, fiz isso com o Marco Aurélio semana passada, se quiser eu falo com o secretário, não, eu vou aí. Eu queria passar a mão do Teomar, um livro que nós estamos aqui, editado na gestão do professor José Adorval Aragão, que é seu colega lá da Federal também, Memória Viva da Medicina Sergipana. Então aqui você vai ver a história de pessoas, né, que no momento da edição desse livro estavam aqui, né, entre a gente,
e que contaram, né, um pouco sobre, né, a sua trajetória na medicina de Sergipe. Né? Como você, que de coração é sergipano, mas de nascimento é paraibano, eu vou passar para você esse volume aqui, assim como também uma lembrancinha para você colocar lá no seu birô, lá no seu trabalho, no Malacém, o card, né, do convite que nós fizemos, né, para que você pudesse estar presente aqui nessa data. Né? E, então, isso aqui é um quadrozinho, porta-retrato, que irá ficar ou na sua casa, ou no seu consultório, lá no escritório, né, e assim por diante. E agora, terminando finalmente, vamos tirar uma foto aqui com todo mundo aqui presente e segurando aqui as lembranças aqui da nossa casa para o nosso colega. Muito obrigado. Boa tarde a todos.